Bom, galera, vamos lá. Separei aqui um vídeo sobre Devil May Cry. Acabou agora a série da Netflix animada. Não agradou a maioria dos fãs. Eu, particularmente, tenho pouco conhecimento de Devil May Cry. E por isso eu vou assistir com vocês aqui uma moçona falando sobre essa franquia. Uma bela paisagem. Vamos lá. Canal Luísa Viotti. Desculpa, não sei se é essa a pronúncia correta, talvez não. Vamos lá, vamos ver o que ela fala sobre tudo sobre Devil May Cry. Oi galera, hoje vamos falar de Devil May Cry, a série de jogos mais irada de todos os tempos, de acordo com o meu marido, um grisalho precoce viciado em qualquer coisa envolvendo caçadores de demônios, com quem eu tenho um filho chamado Dante. Pra mim, pelo Alighieri. Olha aí. Tenho minhas dúvidas. Let's rock, baby. Devil May Cry é uma franquia de jogos que foi responsável por tornar hiperativa toda uma geração de adolescentes que nasceram nos anos 90, graças à sua jogabilidade frenética, o que ensinou pra todos nós uma bela lição de que estilo importa mais do que lógica. Se você nunca jogou Devil May Cry, eu vou te explicar rapidamente por que você deveria. Nesse jogo, o personagem principal usa uma espada gigante, tem 2 pistolas com munição infinita, combate demônios ao som de heavy metal e vive num universo em que as leis da física não se aplicam, desde que você consiga parecer fodão o suficiente com um combo de porradaria desenfreada. E não tem ninguém mais fodão no mundo dos games do que seu personagem principal, Dante. Afinal, quem mais caça demônios fazendo passinhos do Michael Jackson e soltando frases de efeito tão tosqueiras que fariam qualquer herói de filme de ação dos anos 90 morrer imediatamente de vergonha alheia? Se você, como eu, tá super ansioso pra essa nova adaptação de Devil May Cry que a Netflix tá prestes a lançar, fica por aqui que eu vou falar mais sobre como essa franquia nasceu, explicar o que sabemos do universo de Devil May Cry e revelar a história completa de Dante. E como sempre, resumir a trama dos jogos de uma maneira esdrúxula e ridiculamente simplificada. Vamos começar com a história por trás do jogo. Hideki Kamiya, o criador do jogo, estava inicialmente trabalhando no que seria Resident Evil 3. Antes de existir Dante, tínhamos Tony Redgrave, um imortal irado com o corpo cheio de peças biomecânicas num mundo caótico em que ele enfrentava criaturas biotecnológicas e tentava descobrir mais sobre o seu passado. Queriam tornar isso um novo Resident Evil, ou seja, se vocês pensavam que a Capcom já estava tirando o Resident Evil dos trilhos do que ele realmente era em sua essência, em sua origem, eles tentaram fazer isso mais uma vez, só que meio que criando uma franquia nova sem perceberem, né? Ainda bem que eles se tocaram, né? Que não era um Resident Evil, e sim um novo jogo. O problema é que esse novo Resident Evil estava tão longe da proposta de terror da série que a Capcom eventualmente autorizou Kamiya a abandonar uma continuação para fazer algo completamente novo. Kamiya queria que seu jogo novo chamasse Devil May Care. É uma expressão americana que significa ter uma postura despreocupada. Além disso, ele queria seu personagem principal sendo a epítome de um Daredevil. Se você não conhece o termo Daredevil, se trata de uma palavra inglesa, qual a tradução literal significa diabo ousado. Daredevil, né? O nome do nosso querido Demolidor. Eu lembrei, sabe do quê? Eu tô aproveitando que a gente tem acesso fácil à internet e eu tô assistindo algumas animações que eu não tinha oportunidade de assistir por completo quando era moleque, né? A animação do Homem-Aranha dos anos 90, salvo engano, ele passava na Globo. Só que eu não conseguia assistir todos os episódios, eu gostava pra caramba. Aí eu resolvi pegar e reassistir. E pra quem já viu, já sabe que tem participação de vários personagens da Marvel ao longo da animação. Justiceiro, Rei do Crime, Blade, e entre eles também apareceu o Demolidor. Só que a nossa querida dublagem não chamou o nosso personagem, o nosso Diabo de Hell's Kitchen, como Demolidor. Sabe como eles usaram? Tem um diálogo muito engraçado nessa animação. O Peter Parker tá preso em um lugar lá, parecia ser um elevador quebrado, não sei. Aí chega o Demolidor para salvá-lo. Aí o Peter Parker: ei, qual é o seu nome? Como é que eu chamo? Aí o Demolidor me vê com aquela voz grave, poderosa. Aí fala: meus amigos me chamam de Atrevido. O nome do Demolidor nessa animação provavelmente não tinha uma tradução definida, uma adaptação. Demolidor é muito melhor. Meus amigos me chamam de Atrevido.
o nome do Demolidor na animação. Aí o Peter Parker gritando: Ei, atrevido, vem aqui! Enfim, eu saí muito aqui do tema do Devil May Cry, mas desculpa. Eu lembrei quando ela falou aqui de Daredevil e ousado, ela deu aqui o significado. Desculpa. Daredevil, vamos lá. Esse termo é utilizado para se referir a uma pessoa que, em situações de risco absurdas, não derrama uma única gota de suor. Como Tom Cruise em qualquer filme do Missão Impossível, ou como alguém que se infiltre numa comunidade de fãs de Devil May Cry e fale que o reboot da AMC é o melhor jogo da série. Pera aí, eu joguei esse DMC Devil May Cry, o jogo não é ruim não. É que eles tentaram fazer um reboot dele e a galera não gostou. Que é totalmente fora do que é o personagem, né? Os personagens no jogo, mas eu joguei e gostei. Eu joguei só o Devil May Cry 3 e esse DMC. Aí depois eu fui eu fui jogar os outros que eu não conhecia. Eu não gostei do primeiro nem do segundo, bicho. Sei lá, não gostei. O 3, o Devil May Cry eu achei legal também. E eu vou jogar os 4 e os 5. O 5 eu quero muito jogar, cara, porque a galera tá elogiando bastante. Para a tristeza de Kamiya, a expressão Devil May Care era licenciada, portanto ele não poderia usá-la. O título provisório virou Carnival, com K. Mas ainda muito apegado ao título anterior, Kamiya decidiu abandonar Carnival e nomear o jogo o mais próximo possível que conseguiu de Devil May Care. Foi assim que nasceu Devil May Cry, onde ele só mudou a última palavra da frase que ele realmente queria e inventou uma desculpa besta no primeiro jogo para justificar esse título. E o título, assim como tudo nessa série de jogos, não faz nenhum sentido. Mas sou irado pra um grande Mas, com o novo título, agora eles tinham um novo problema. O jogo se chamava Devil May Cry, porém seu visual e sua história não tinham nenhum demônio para justificar o nome. Foi aí que Kamiya decidiu repaginar todo o visual cyberpunk do seu jogo e dar a ele uma roupagem infernal. Inspirado no livro da Divina Comédia, Kamiya transformou Tony Redgrave em Dante, o caçador de demônios. E não é só no nome do seu protagonista que conseguimos encontrar referências ao livro de Dante Alighieri. Quer saber mais? Continua aqui que eu já vou falar mais sobre a relação da Divina Comédia com Devil May Cry. Mas antes, deixa um like nesse vídeo e segue o canal para novidades. Agora, vamos conhecer... Galera, like aí no vídeo, tá? Depois visita o canal da menina aí. Bem bacana as informações que ela traz, tá? E ó... Pix, doações aqui pro canal. Qual é o lado, gente? Pelo amor de Deus, eu nunca lembro. Aqui, ó. Eu tô olhando aqui na webcam. Faz uma doação pro canal, beleza? Que aí eu vou comprar um equipamento melhor para poder trazer mais vídeos de qualidade. Certo? Vamos ao vídeo. Conhecer um pouquinho melhor de quem é Dante? No universo de Devil May Cry, Dante é um caçador de demônios profissional tão viciado em pizza que ele poderia facilmente ser a quinta tartaruga ninja. Quem não é viciado em pizza, né? Afinal, o nome italiano ele já tem mesmo. Dante é um meio humano, meio demônio. Seu lado diabólico é graças ao seu pai, Sparda, um lendário espadachim demoníaco. Mais ou menos 2000 anos atrás, o portal que conectava o inferno com a terra estava aberto, e demônios podiam acessar livremente o reino dos mortais, subjugando a humanidade. Divertido. Cansado dessa injustiça, Sparda enfrentou Mundus, o rei do inferno, e foi capaz de selar ele e seu exército no reino demoníaco, mas precisando com isso abrir mão de partes de seus poderes. Sparda continuou a influenciar a humanidade como uma espécie de profeta, e no século XX conheceu uma mulher chamada Eva, com quem teve 2 filhos, os gêmeos Dante, que é o protagonista do nosso jogo, e seu irmão Virgil, que é o Dante só que em azul. Após o nascimento dos meninos, Sparda saiu para comprar cigarros e morreu de um clássico caso de o enredo precisava que ele morresse, deixando Eva sozinha para criar os meninos. Como esse é um jogo de ação, obviamente esses garotos não demoraram nada para ficar 100% órfãos. Quando Dante tinha 8 anos de idade, a mansão de Sparda foi invadida por demônios ao comando do Mundus, e eles assassinaram Eva na frente do menino. A morte de sua mãe foi o momento definidor na vida dos irmãos. Enquanto Dante jurou que iria dedicar a sua vida a caçar demônios para proteger a humanidade, Virgil decidiu que iria atrás de poder para impedir que algo assim acontecesse com ele novamente. Dante e Virgil receberam, quando pequenos, um extenso treinamento em armas brancas do papai. Porém, o motivo deles serem tão poderosos se dá pelo fato deles serem meio humanos. No universo de Devil May Cry, os demônios precisam de sangue humano para se fortalecer. E por serem parte humanos, os gêmeos produzem o próprio sangue mortal, tornando-os uma espécie de motor perpétuo de energia diabólica. É aquela coisa que a gente sempre viu em histórias que fazem esse tipo de narrativa. Sempre um mestiço pega sempre o melhor dos 2 mundos. E aí... É uma história já meio batida, mas porra, muito boa, cara.
Tanto Dante quanto Virgil também herdaram de seu pai, cada um, metade do amuleto que Sparda usou para selar os demônios, além da habilidade de ativar um gatilho demoníaco que permite que eles assumam uma forma demoníaca devastadora, presente em todos os jogos da série. Agora que vocês já sabem desse background, vamos falar das principais relações da franquia dos jogos com o livro que inspirou a série, Devil May Cry e a Divina Comédia. Devil May Cry tem várias referências ao poema épico A Divina Comédia. Para começar, o próprio nome do protagonista é inspirado no poeta italiano Dante Alighieri, aquele que desceu ao inferno para fazer turismo e escrever um best-seller. O irmão do Dante do jogo, Virgil, é uma referência direta a Virgílio, o guia do Dante original, e Trish, a vilã redimida cuja existência faz qualquer psicanalista soltar um gritinho de alegria, originalmente seria chamada de Beatrice, o nome da amada de Dante Alighieri no poema. Trish nada mais é do que uma abreviação de Beatrice. Até o nome do pai dos meninos é uma homenagem ao poema italiano. Sparda é uma corruptela da palavra spada em italiano, sendo pronunciada em japonês. Uma das comparações mais legais é que na Divina Comédia, Virgílio revela para Dante que foram 3 mulheres que enviaram ele para ajudá-lo no inferno. Beatriz, sua amada, Santa Lucia e Maria, a Mãe de Deus. Não por coincidência, o nome verdadeiro das mulheres dos 3 primeiros jogos são Beatriz, Lucia e Maria. As referências não param por aí, mas eu não vou me prolongar porque, afinal, o vídeo não é só sobre isso. Vamos falar agora sobre a história dos jogos? No presente momento, Devil May Cry tem 5 jogos da linha do tempo oficial e um reboot que irritou bastante alguns dos fãs mais apegados. A série conta também com diversas outras mídias, como audiodramas, um anime que não fez muito sucesso, livros, mangás e, muito em breve, uma série da Netflix. Pelo que os trailers indicam, essa nova série deve passar antes da história dos jogos, que começa oficialmente no jogo 3. Eu já explico. No trailer, podemos ver um vilão bastante conhecido dos aficionados pela série. Sim, o terceiro jogo do Devil May Cry, ele é um prequel. Ele é um jogo que se passa antes dos 1 e o 2. É meio bagunçado, mas enfim. Rabi. Esse demônio aparece no mangá que foi escrito depois do lançamento do terceiro jogo e conta a história de Dante do início de sua carreira de caçador de demônios. O mangá foi descontinuado antes da sua terceira e conclusiva parte. Na parte 1, Dante é contratado por uma família rica para resgatar sua filha, Alice, que foi sequestrada por forças misteriosas. Durante a investigação, Dante se depara com uma versão demoníaca do Chapeleiro Maluco e do Coelho Branco. O Coelho Branco se chama Rabi, e é ele quem estava por trás do sequestro da garota, fingindo ser um boneco dela para conseguir influenciá-la sorrateiramente. Muita coisa bizarra acontece nesse mangá, mas parece que não vai se repetir na série, porque pelos trailers já dá pra perceber que a história vai ser completamente diferente. O próprio criador já revelou que se trata de uma trama totalmente nova e não canônica, portanto, não esquentem a cabeça com spoilers. Aqui em casa, E nem se ela for boa ou ruim, né? Onde nós sabemos o que a aconteceu. gente tá com a expectativa super alta pra essa série. Tá sendo produzida por Adi Shankar, um Não mega tenha fã tanta de não. Devil May Cry, e que foi responsável pela adaptação incrível de Castlevania, que é indiscutivelmente muito irada. Então, a gente tá na torcida. Ok, eu prometo que em breve eu vou lançar um vídeo dando mais detalhes da história de cada um dos jogos, mas como esse aqui já tá longo, vamos de resumão. Devil May Cry 1. A história começa com Dante, dono de um escritório de caça-demônios falido, até que uma mulher loira e misteriosa chamada Trish aparece. Ao invés de explicar a missão como uma pessoa normal, ela tira uma moto nele e depois enfia uma espada no seu peito. Dante já tá acostumado com esse tipo de coisa e nem liga. Ele aceita a missão de impedir Mundus, o rei do inferno, de voltar pra Terra. Na ilha Malé, Dante enfrenta uma porrada de demônio e tromba várias vezes com Nelo Angelo, um espadachim demoníaco misterioso que depois de algumas lutas revela ser Virgil, seu irmão corrompido por Mundus. No final, Trish, que na verdade é um demônio e que tem a aparência da mãe de Dante, revela que trabalhava para Mundus, e aí se arrepende e acaba ajudando Dante, mas leva um golpe fatal no processo, ou pelo menos é o que parece. Dante fica furioso, desperta seu poder demoníaco completo e derrota Mundus. No fim, Trish sobrevive e chora de emoção, fazendo com que Dante comente que os demônios nunca choram. Logo, Trish talvez não seja mais tão demoníaca assim. Devil May Cry 2. DMC2 foi um jogo feito às pressas e fora da Capcom. É um negócio horroroso em todos os sentidos. Tanto a história sem pé nem cabeça, quanto a jogabilidade terrível. Dante desaprendeu a falar e tá acompanhando Lucia, uma guerreira meio demônio que o leva até a ilha de Dumari para enfrentar Arius, um empresário maligno que quer se tornar um deus demônio. Um clichê na franquia. A história se arrasta e Dante enfrenta uma penca de inimigos desinteressantes. No final, ele derrota Argosax, um amontoado de carne podre e sem personalidade. O jogo termina com Dante descendo pro inferno sem maiores explicações e deixando no ar se ele saiu de lá ou não. Ele sai, obviamente, mas o jogo continua lá no inferno de onde ele surgiu.
Devil May Cry 3. O melhor. Agora sim, o Dante que conhecemos e amamos. DMC3 é um prequel que mostra um jovem Dante abrindo seu escritório de caça-demônios quando do nada demônios invadem e começam a quebrar tudo. O responsável? Seu irmão gêmeo, Virgil, que decidiu que a melhor maneira de convidar Dante para uma porrada era lançando um exército infernal contra ele. A caminho de enfrentar Virgil na torre demoníaca de Teminigru, Dante enfrenta Lady, uma caçadora de demônios humana com uma bazucona nas costas. Lady está atrás de vingança contra seu pai, Arkham, um manipulador safado que engana Virgil para conseguir abrir um portal para o inferno. Depois de muita treta, Dante e Virgil percebem que Arkham estava enganando os dois, então se unem temporariamente para espancar o careca. Após derrotá-lo, como tradição da família Esparda, eles voltam a se socar. Logo em seguida. Normal. Dante vence a luta final, mas Virgil, teimoso como sempre, decide ficar no inferno em busca de mais poder. No final, Lady e Dante fazem as pazes e ela, vendo Dante triste pela perda do irmão, diz que talvez demônios possam chorar. O que dá a ideia do nome da loja dele. Devil May Cry 4. Agora o foco é Nero, um jovem cheio de atitude que trabalha para a Ordem da Espada, um culto que venera Esparda. Agora eu não entendi qual é a linhagem, se esse Nero tem ligação familiar com o Dante e o Virgil, né? O jogo começa com Dante invadindo uma cerimônia religiosa e atirando na cabeça do Papa dos Caras, o Sanctus, o que faz Nero perseguir nosso antigo protagonista em busca de vingança. Durante o jogo, descobrimos que a Ordem da Espada não é tão santa assim, e que Sanctus foi ressuscitado ao ser infundido com essência demoníaca, e que na verdade planejava criar um exército demoníaco para dominar o mundo. Além disso, descobrimos que Nero tem um braço demoníaco que lhe dá poderes insanos, e mais tarde descobrimos que ele é filho de Virgil. Quantas descobertas. No meio do jogo, Nero é capturado e Dante volta à ação para salvá-lo, e acaba com os planos da Ordem. No final, Dante decide entregar a espada Yamato para Nero poder voltar ao papel de protagonista desse jogo, derrotando o vilão e conquistando a garota. Devil May Cry 5. DMC 5 começa com Nero sendo assaltado. Um cara misterioso aparece, rouba seu braço demoníaco e depois desaparece outra vez. Para piorar, um demônio gigante chamado Urizen surge e começa a destruir Redgrave City, fazendo crescer uma árvore infernal chamada Qliphotht, que suga sangue humano. Normal. Enquanto Nero tenta entender o que tá rolando, surge V, um poeta gótico que tá sempre com um livro na mão e conta com animais para se proteger, exatamente como toda princesa da Disney. V contrata Dante para ajudar na missão de derrotar Urizen, mas ao chegar lá, Dante e o time todo levam um cacete homérico. Dante é soterrado, Lady e Trish desaparecem e Nero é forçado a fugir. Depois de algumas semanas, Nero e V encontram Dante preso e o libertam. Agora, mais forte do que nunca, Dante enfrenta Urizen de novo e vence. Mas aí vem o plot twist. Urizen e V são, na verdade, as duas metades de Virgil. Isso mesmo. Virgil, antes de tudo começar, estava se sentindo fraco e teve a brilhante ideia de dividir sua alma ao meio, criando um lado demoníaco, Urizen, e um lado humano, V. Só que isso deu terrivelmente errado, e agora ele quer voltar a ser inteiro. Quando V se junta a Urizen, Virgil ressurge e decide que precisa muito cair na porrada com Dante de novo. No meio da briga dos irmãos Nero... Eu tô vendo esse vídeo aqui, mas eu tava já pronto pra tomar qualquer tipo de spoiler, então... Se eu vou reagir a um vídeo, eu posso ter a consciência de que realmente eu vou me deparar com spoiler, mas tudo bem, eu vou jogar ainda assim. Desperta seus poderes completos e interrompe o duelo, colocando um pouco de juízo na cabeça do pai e do tio. Mas, como a porrada não pode parar, Dante e Virgil descem juntos pro inferno para cortar literalmente o mal pela raiz, derrubando Qliphotht. Tá escrito Qliphotht! PH e depois TH. Fantasy. TH. TH é... derrubando a Qliphotht no inferno e deixando Nero encarregado da Terra. O jogo termina com os dois irmãos presos no submundo, finalmente se entendendo da única forma que sabem, caindo na porrada com tudo que vem pela frente. Devil May Cry não é apenas uma franquia de jogos de ação. Devil May Cry é uma declaração de amor aos jogos de porradaria sem sentido, um ódio ao absurdo sem nenhuma vergonha de ser ridículo. Ao longo dos anos, a série se reinventou, experimentou com novos protagonistas, mudou de tom e até tentou um reboot que gerou mais discussões do que as reuniões familiares na casa dos Esparda. Apesar dos seus altos e baixos, Devil May Cry se consolidou como uma das maiores e talvez a mais icônica série de hack and slash da história dos games. Dante continua sendo o grisalho mais carismático do mundo dos jogos, mesmo com uma competição acirrada de gente de cabelo branco fodona nesse meio.
Com uma nova série da Netflix a caminho e o sucesso estrondoso de Devil May Cry 5, podemos dizer que a franquia está mais viva do que nunca, garantindo que os demônios em todos os cantos do inferno vão continuar chorando sempre que ouvirem o icônico Jackpot. Bom vídeo da Luísa aqui, Luísa Viotti. Visita o canal da menina, tá? E avisem a ela que a série da Netflix não foi muito bem recebida. Bom vídeo.